Está começando aqui pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências. Você sabe, sempre estamos na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E hoje vamos avaliar a vida de um personagem que é um dos mais famosos, mais comentados, mas que pouca gente parou para fazer uma pergunta a seu respeito. Eu estou me referindo a Sansão, o homem mais forte fisicamente do Antigo Testamento. Por que acreditar que a história de Sansão seria verdadeira e a de Hércules seria um mito? Ou seria a história de Sansão apenas uma versão judaica do mito dos gregos? Esse é o assunto do programa Evidências de hoje, então não sai daí, porque o nosso bate-papo está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências, mas antes do assunto de hoje, eu quero oferecer um presente para você. Um presente da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. É o Guia de Estudos da Bíblia Evidências, preparado para você e sua família. Ah, você ainda não pediu o seu? Então é fácil. Entre no site biblia.com.br e faça a sua solicitação. Ou, se preferir, pode ligar para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121 ou ainda aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e aí você simplesmente faz o preenchimento de um cadastro simples e em poucos dias o guia de estudos chegará à sua casa, inteiramente de graça, tá bem? Vou colocar o meu guia já separado aqui e vamos ao assunto de hoje. Eu gostaria de falar mais uma vez com vocês sobre a história de um personagem conhecido do Antigo Testamento e que é motivo de muita polêmica, porque ele era forte, mas ao mesmo tempo tinha um caráter enfraquecido que Deus precisava sempre estar ali corrigindo. Estou falando de Sansão. Seria a história de Sansão um mito? Alguém certa vez colocou uma pergunta interessante na internet e eu vou replicar essa pergunta para vocês. Se houvesse uma competição entre Sansão e Hércules, em quem você apostaria suas fichas? Qual dos dois venceria a luta? As respostas foram as mais variadas e engraçadas que se pode imaginar. Agora, trazendo isto, é claro, para a realidade, alguns até, eu digo, que ficaram ofendidos pela brincadeira, outros acharam que era apenas um bom humor saudável, e uns poucos realmente até perderam o respeito mútuo, como às vezes acaba acontecendo na internet, fazendo trocas de mensagens bem panfletárias. Mas isto colocado à parte, a pergunta me leva para uma comparação não necessariamente de quem ganharia a batalha, Hércules ou Sansão, mas sim um debate mais acadêmico. Será que a história de Sansão seria verdadeira? Veja, de acordo com o relato que eu tenho na Bíblia, Sansão foi o homem mais poderoso do seu tempo, talvez o mais poderoso de todos os tempos. Mas a pergunta que, como acadêmico, é possível ser feita, seria: a história de Sansão é uma lenda ou é um relato verdadeiro? A sua história se passa no século XII a.C., durante o tempo em que Israel era governado por juízes e não por reis. A história de Sansão, ela acontece num ambiente que merece ser conhecido por nós. Aliás, uma coisa que ajuda bastante no estudo da Bíblia Sagrada é o uso de mapas. Então, vou pedir licença para mostrar um mapa para você. Esse mapa vai nos ajudar a entender um pouco o ambiente no qual Sansão nasceu e viveu. Eu vou pedir à produção para colocar aqui na tela um mapa de Israel. Aqui onde estão essas caixas de texto brancas, é justamente a delimitação geográfica de onde viveu Sansão. E ali onde tem uma seta verde, mostra o lar de Sansão, ou seja, a cidade natal dele. A narrativa bíblica começa a partir da trajetória dos seus pais, mostrando o problema de sua mãe, que era ser estéril. Aliás, uma mulher que não podia ter filhos naquela época enfrentava muitos problemas na sociedade.
E o fato curioso é que o nome da mãe de Sansão não é mencionado no texto bíblico. Fala-se apenas uma mulher. Agora, o seu pai sim tem o nome mencionado, é Manoá. E diz a Bíblia Sagrada que ele morava na cidade de Zorá, pertencente à tribo de Dan, como você pode ver. No princípio, a tribo de Dan ficava realmente nessa localidade, mas depois eles acabaram buscando território para si, lá no norte, lá na Galileia. Agora, o texto bíblico assim apresenta o nascimento de Sansão ou o início da sua trajetória. Eu vou ler aqui para você no telão o que a Bíblia fala sobre Sansão. Vamos ao texto bíblico. Coloca aqui na tela, por favor. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, já comentei com vocês, cujo nome era Manoá. E sua mulher, o nome da mãe de Sansão não aparece, sendo estéril, não lhe dera filhos. Juízes 13, versículo 2. É difícil saber o significado do nome que a criança vai receber, Sansão. No original hebraico, se diz Shamshom. Agora, o que significaria esse nome? É possível que esse nome, Sansão ou Shamshom, seria derivado do hebraico Shemesh, que significa sol. Se assim for o caso, então, provavelmente, Sansão significasse algo como o pequeno sol. Mas existem também outras possibilidades que os hebraístas apresentam, que o nome Sansão seria derivado não de Shemesh, sol em hebraico, mas sim de Shamam, que significa destruir. Se essa sugestão estiver correta, então Sansão poderia significar destruidor. Agora, aqueles que apontam para o significado do nome como sendo o pequeno sol, lembram um detalhe curioso que a Bíblia apresenta. É que Dalila seria algo como uma criatura noturna, porque o nome Dalila, etimologicamente falando, tem a ver com Laila, que significa noite em hebraico. Se assim for, temos uma curiosa e desastrosa relação amorosa entre Sansão, o pequeno sol, e Dalila, o perigo noturno. Curiosa essa comparação, não é mesmo? Agora, o que sabemos do nome Sansão é que ele foi dado pelos seus pais, talvez por fazer uma referência antecipada sobre a sua força, a sua energia miraculosa, que evidentemente foram todas dadas pelo Senhor. Nessa época, Israel era oprimido pelos filisteus, um grupo mercenário que atacava constantemente Israel, vindo desde o litoral. E esse grupo, os filisteus, estavam assentados no litoral do mar Mediterrâneo. Sendo muito mais poderosos que os israelitas, os filisteus dominavam a arte da metalurgia, o que lhes permitia ter armas muito mais sofisticadas e comportamento muito mais impiedoso do que os israelitas. Esse período de opressão dos filisteus já durava 40 anos quando Sansão nasceu. Mas o pouco tempo que o jovem ali despontou, ele já se tornou um herói dos hebreus, porque ele revelou a sua tremenda e extraordinária força. Usando nada menos do que as suas próprias mãos, Sansão matou um enorme leão selvagem. Depois, com uma queixada de jumento, aniquilou de uma só vez uma milícia inteira de filisteus, tendo aproximadamente 1000 homens no seu contingente. Mais tarde ainda, Sansão arrancou e ergueu com os próprios braços as pesadas portas da cidade de Gaza, que era a principal fortaleza dos filisteus. Mas, longe de ser um herói politicamente correto, digamos assim, Sansão teve graves defeitos de caráter, aliás, defeitos que a Bíblia não esconde. Entre esses defeitos estava a soberba e a fraqueza por mulheres que facilmente o seduziam, levando a praticar coisas não dignas de um homem que havia nascido para estar cheio do poder de Deus e da ação de Deus. Um achado arqueológico ocorrido em 2012 parece ter relação direta com a história do nosso herói mencionado na Bíblia Sagrada. Eu vou mostrar esse achado para vocês, mas antes eu gostaria de mostrar onde ele foi encontrado. Vou pedir o pessoal para colocar um mapa aqui. Esse achado arqueológico foi localizado aqui em Beit Shemesh, como aparece no mapa. Beit Shemesh é uma cidade ligada à história de Sansão. Beit Shemesh, em hebraico, significa literalmente Casa do Sol. E esse assentamento ficava pertinho de uma cidade fronteiriça entre Judá e Dan. Estou falando da cidade de Zorá e também da cidade de Estaol,
que fazem em conjunto a região onde Sansão viveu e teve a sua atuação. Beit Shemesh foi entregue aos levitas. Ali era uma cidade israelita e talvez uma das mais importantes do Vale do Sorek, porque ela observava o tráfego leste-oeste que vinha através do vale e também o tráfego que vinha do norte para o sul, numa rota diagonal, ou seja, ela ficava no entrecurso comercial da ocasião. Escavações recentes feitas ali em Beit Shemesh mostraram que aquela era uma cidade próspera, desde a época do Bronze Médio. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Coloca, por favor, aqui a imagem. Aqui nós temos uma vista aérea do sítio arqueológico de Beit Shemesh, que, como eu falei com vocês, era uma cidade próspera. Aliás, mesmo antes da época de Sansão, ela já tinha sua prosperidade, como eu disse, desde a época do Bronze Médio, que era a época ali até de Abraão, dos patriarcas, até o período do Ferro II. Ali em Beit Shemesh, eles encontraram um artefato pequeno, mas que pode ter alguma relação com a história de Sansão. Eu vou mostrar o artefato para vocês. Foi um pequeno selo circular, que vocês veem até pela mão que o segura, que era do tamanho de um botão de camisa. E esse selo, com menos de 1 polegada de diâmetro, retrata o que aparenta ser um homem com cabelos compridos, cabelos ao vento, lutando com uma figura felina. Preste atenção, parece ser realmente um homem que aparece desse lado aqui, e ele está com os cabelos longos, que na foto não mostra tanto, lutando contra o que aparenta ser um leão. Ora, o artefato foi encontrado justamente na região que servia como lugar fronteiriço entre o território de Israel e o território filisteu. Esse selo foi datado do século XI a.C., o que coincide com a época que, segundo a Bíblia, a região era governada pelos juízes de Israel. Um desses juízes era exatamente Sansão, ou seja, eu não posso afirmar, para longe de qualquer questionamento, que seja Sansão que está retratado ali. Mas a coincidência é muito grande. Então nós podemos falar que pelo menos temos aqui uma possibilidade de ter descoberto na arqueologia um indício histórico da existência de Sansão, ou pelo menos do reconhecimento de um episódio da história de Sansão. Houve um grupo de arqueólogos que começaram a escavar ali o local e eles ainda estão fazendo as suas pesquisas sobre a região, dessa vez para encontrar quais seriam as semelhanças e diferenças entre filisteus, que haviam atravessado o mar Egeu para chegarem até ali, e os primeiros cananeus, e também a diferença entre os filisteus e os judeus, ou seja, estou falando de 3 grupos: cananeus, judeus e filisteus. E um dos eventos ou dos elementos mais marcantes que os arqueólogos já perceberam escavando a região foi o achado de uma quantidade muito grande de ossos de porcos no território dos filisteus, notando que havia ali uma grande quantidade desse animal sendo criado. Mas no território israelense você não tem ossos de porcos. Então isso leva a crer que os habitantes desses 2 lugares tinham opções diferentes de alimentação. Um grupo, os filisteus, consumiam muito a carne de porco, enquanto o outro grupo, os israelitas, não consumiam carne de porco, exatamente conforme os costumes da Bíblia nos indicam. Agora, voltando a falar da história de Sansão e a sua fraqueza pelo sexo feminino, pelo menos 3 mulheres de caráter também duvidoso passaram por sua vida. E a mais famosa delas foi, sem dúvida, a bela e sedutora jovem Dalila, que depois de conquistá-lo, arrancou dele o segredo de sua força e o entregou sem piedade às mãos de seus inimigos. Esses então o prenderam, furaram implacavelmente os seus olhos e, depois de torturá-lo severamente, fizeram dele o seu escravo. Os detalhes adicionais dessa história você já conhece. É dito que os cabelos de Sansão não poderiam ser cortados, senão ele ficaria fraco, o que realmente aconteceu. Embora, como a própria Bíblia dá a entender, a força dele não estava nos cabelos. Aquilo era apenas um símbolo da verdadeira origem de sua força extraordinária, que nesse caso seria o poder dado por Deus, e enquanto ele ficasse fiel a esse poder,
ele continuaria forte. E uma forma de demonstrar a sua fidelidade era não cortando seus cabelos. Finalmente, o que deveria terminar com um final feliz, acabou em tragédia. O último episódio da vida de Sansão acontece num quadro de crueldade onde o herói, agora cego, é colocado diante dos filisteus para que possa ser ridicularizado perante a multidão que se reunia no templo do seu deus Dagom. Sansão então pede a um jovem que o conduzira até o local que o colocasse no meio das colunas principais do templo, de modo que ele pudesse tocá-las com as mãos. Então, o menino acaba atendendo, e Sansão, arrependido, pede a Deus que se manifeste mais uma vez em misericórdia, perdoando-o e dando-lhe a força novamente para que ele pudesse vingar o nome de Deus. O pedido foi atendido, e Sansão derrubou com as mãos as colunas do templo filisteu, ocasionando a morte de todos os presentes, inclusive dele mesmo. História fascinante, não é mesmo? Agora vem a pergunta: será que ela aconteceu de verdade? Aí que vem a parte mais importante: as comparações, mas também as distinções entre a história de Sansão e aquele mito grego de Hércules. O curioso livro de Thomas Duane, Mitos Bíblicos e Paralelos em Outras Religiões, trabalha com a hipótese de que a Bíblia seria apenas um eco de mitologias pagãs de seus povos vizinhos. No caso específico de Sansão e Hércules, é claro, comparados um com o outro, esse autor, afirma que ambos seriam apenas uma versão localizada do deus Sol para os gregos e para os judeus. Eu comentei isso no início desse programa. Agora, qual a argumentação que o autor parte para fazer essa declaração? O nome de Sansão. Ele acredita que Sansão, sendo uma versão hebraica de Shemesh, o deus Sol, seria apenas uma forma de falar desse mito. Então, Sansão significaria algo como pertencente ao Sol, assim como Hércules também vai ter a relação com o Sol. Esse suposto significado solar do nome do herói bíblico e também relacionado à história de Hércules, levou alguns teóricos do final do século XIX a afirmar que a Bíblia seria nada mais, nada menos que um plágio de culturas e mitologias pagãs. Alguns autores chegaram até a supor que a história de Sansão inspirava-se nas versões gregas de Hércules, que já circulavam entre os hebreus no início da Idade do Ferro. Um desses autores, por exemplo, foi Smith Palmer, que iniciou assim uma série de artigos acadêmicos sobre Sansão. Olha o que ele escreveu, esse autor. O principal objetivo desta presente pesquisa é demonstrar que, de fato, Sansão é o herdeiro direto dentre os hebreus daquilo que Hércules era dentre os gregos, apenas uma versão do famoso herói solar, o antigo Gilgamesh. Gilgamesh, só para que você tenha entendimento ou esclarecimento, é um outro herói antigo mitológico criado na literatura sumeriana da Mesopotâmia e que, segundo o autor, teria relação com o Sol, e o épico de Gilgamesh deu origem ao mito de Sansão de um lado e ao mito de Hércules do outro. Ou seja, ambas as versões são apenas baseadas num mito mais antigo dos sumérios. Esta é a tese do autor. De princípio, é importante dizer que esse argumento de ser Sansão uma versão do deus herói solar, a partir do suposto significado do nome Sansão em hebraico, não é um argumento conclusivo. Eu vou dizer por quê. Não se sabe ao certo qual a raiz do nome hebraico Sansão. Eu já falei com vocês. Essa ideia de Shamshom, pequeno sol ou pertencente ao sol, é apenas uma possibilidade, não uma certeza absoluta. Alguns especialistas em hebraico, por exemplo, citando inclusive o antigo autor judeu Flávio Josefo, apontam para outros prováveis significados do nome Sansão, como o forte, o iluminado, o devastador, que eu já mencionei aqui no programa. Mas ainda que o nome do herói bíblico de fato se refira ao sol, isto não significa muita coisa, sabe por quê? A história da humanidade está repleta de nomes com o mesmo significado e sem a menor correlação entre si. A primeira coisa que devemos ter em mente ao analisar essas comparações que aparecem aí na internet é o fato de que muito do que sabemos de Hércules hoje não vem diretamente da fonte grega, você sabia disso? Mas sim de outras fontes posteriores, como a versão itálica, que aliás
é muito posterior aos primeiros mitos encontrados dos gregos e depois ainda mudados pelos romanos. Os romanos importaram os mitos da Grécia, ou seja, a história grega passou para os romanos numa versão latina, depois passou para a Itália e foi sendo modificada ao longo do tempo. Aliás, até o nome Hércules, que nós hoje falamos, não vem diretamente do grego e sim do latim, porque em grego o seu nome seria Heracles. Hércules é apenas uma forma modificada do nome etrusco, Hercle, que os latinos resolveram usar para referir-se à sua versão do herói grego. Com isso, muitos acréscimos e modificações romanas e depois medievais e também renascentistas foram feitas ao original do mito grego. Isto é um ponto pacífico entre todos os especialistas, de modo que é impossível recuperar como seria aquela versão puramente grega e antiga da história de Heracles. Aliás, mesmo a versão grega deveria ser chamada no plural de versões, porque são histórias esparsas, fragmentárias e versões mitológicas, às vezes até contraditórias, mesmo nos textos de Homero. O que os teóricos, portanto, estão fazendo é comparando uma versão bíblica com uma versão fragmentária e muito posterior, baseada num relato romano, itálico e medieval e até renascentista sobre Hércules. Então isso cria, no mínimo, ligações forçadas e artificiais que não são de modo algum uma ideia de comparar a Bíblia com o mito grego que existia na época dela ou mesmo os primeiros mitos latinos. Muito menos dizer que a Bíblia plagiou o mito pagão ou que tem similaridades com ele. Bom, e como posso saber que Sansão, então, seria um relato histórico e não um mito como foi a história de Hércules ou Heracles? Em primeiro lugar, temos a própria lógica dos prodígios de cada um dos heróis. Homens com força como Sansão podem ser encontrados ao longo da história, até mesmo nos dias de hoje. Esse homem que você vê na foto, por exemplo, é Mike Miller, um dos homens mais fortes do mundo que carregou nas costas o equivalente a 553 quilos, um pouco mais do que meia tonelada. E esse não é o único caso. O livro dos recordes está repleto de homens com força acima do comum. Agora raciocine comigo. Se esse homem hoje, Miller, pôde ter carregado quase meia tonelada, por que Sansão não poderia fazer isso com as portas de Gaza? E com um detalhe importante, embora valha apenas para quem tem fé. Diferente de Miller, Sansão tinha o Espírito Santo de Deus, de modo que a comparação que eu faço entre ambos é apenas para mostrar a viabilidade histórica do relato bíblico, e não a origem de ambas as forças. E quanto a Hércules? Bem, carregar uma porta ou lutar sozinho contra uma multidão são coisas que outros também fizeram ao longo da história. Esse é o feito de Sansão. Agora, carregar o próprio céu nas costas, prender o cão dos infernos, isso sim, é muito mais difícil de acreditar. E esse é o feito de Hércules, ou um dos feitos dos 12 trabalhos de Hércules. E aqui também é importante observar algo mais técnico, que eu vou explicar para você. O estilo literário do livro dos Juízes, que é diferente da mitologia que traz a história de Hércules. A história de Sansão é bem diferente do estilo de redação daqueles clássicos helenísticos ou mesmo mesopotâmicos. Ele tem claros aspectos de ser um relato histórico, estou falando do livro de Juízes. Ali no livro de Juízes menciona-se cronologias, nomes de reis, cidades, regiões. É, por fim, uma história de interpretação, de documentação de relatos acontecidos e não um romance ou um conto mitológico, isso em termos historiográficos. No que diz respeito à arqueologia, enquanto alguns insistem em dizer que o relato bíblico é apenas mais uma lenda popular, autores, arqueólogos inclusive, como o Dr. Brian Wood, que é um arqueólogo especializado em várias escavações, advogam que a Bíblia traz uma história real. Esse autor e outros afirmam isso com argumentos acadêmicos. Wood, por exemplo, menciona as escavações iniciadas em 1972 no templo filisteu que foi encontrado em Tel Kassil, no norte de Tel Aviv.
O templo tinha originalmente uma câmara ou um ambiente principal e uma antecâmara, conforme vemos nessa reconstrução artística de como seria o edifício. O mais fantástico foi a descoberta dessas duas colunas centrais que, segundo os engenheiros da equipe, deveriam sustentar o teto do edifício por inteiro, exatamente como está na história de Sansão. Muitos críticos foram silenciados com esse achado arqueológico, porque até então eles supunham ser um exagero o relato bíblico de que Sansão teria derrubado o templo empurrando apenas duas de suas colunas. O texto hebraico do livro de Juízes, como eu falei com vocês, é um relato histórico. O hebraico desse texto é muito preciso na descrição da morte de Sansão. Ali é dito que Sansão agarrou os pilares centrais que sustentavam a casa. Isso está em Juízes, capítulo 16, verso 29. E você depois pode ler com calma em sua Bíblia. Preste atenção como é descrita a morte de Sansão. Um pilar, portanto, ele abraçou com o braço direito e o outro com o braço esquerdo. Ora, essa descrição bíblica está tremendamente em acordo com o achado arqueológico de Tel Kazil, que eu acabei de mencionar para vocês. A pessoa que escreveu essa parte certamente foi testemunha ocular do que aconteceu naquele dia, ou seja, quem escreveu esse relato dos Juízes se baseou em algo que foi observado, porque a descrição é tão literal e correta que alguns chegam a pensar que alguém que talvez estava presente e sobreviveu à queda do templo contou para o narrador bíblico, que acabou incorporando o seu relato no livro que chamamos de Juízes, quem sabe algum filisteu. O fato é que a descrição é muito precisa, de modo que do ponto de vista bíblico, do ponto de vista histórico e do ponto de vista literário, aquele episódio de Sansão não tem características de ser uma lenda, tem características de ser uma história real, algo que realmente aconteceu. Eu sei que talvez alguns só ficariam felizes ou contentes se encontrássemos uma pedra escrita, olha, aqui Sansão esteve e destruiu. Mas a arqueologia é feita de fragmentos de história, fragmentos que apontam para a realidade de fatos, o mesmo método que é usado na arqueologia clássica. O programa Evidências de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem nós temos um novo encontro para falar sobre a Bíblia e a arqueologia. Portanto, não perca o programa Evidências semana que vem aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Um abraço e até lá.